Graça e paz, irmãos. É com alegria que eu venho aqui para transmitir uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. A mensagem tem como título Nas Mãos do Oleiro. Eu quero usar o texto base para essa mensagem, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, esta seção do livro de Jeremias talvez seja a seção mais conhecida deste livro. Deus aqui se comunica com o seu povo através de uma parábola baseada na obra do oleiro. Deus orienta Jeremias a ir à casa do oleiro. O texto diz, no versículo 2, Deus ordenou a Jeremias: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Na sequência do texto, nós temos a informação que Jeremias desceu à casa do oleiro, e o que ele viu ali foi o oleiro entregue à sua obra sobre as rodas. Ele estava no seu trabalho de produzir um vaso. O texto diz que Jeremias observou ali que o oleiro estava entregue, ele estava interessado, ele estava concentrado ali na sua obra, mas de repente aquele vaso quebra nas mãos do oleiro. E o impressionante é que o oleiro ele não descarta aquela massa, aquele material, mas ele reutiliza aquele material que havia quebrado e ele faz um vaso novo. E o versículo 6 declara, Deus falando através do profeta: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é fazer uma análise minuciosa do texto ou explorar o seu contexto, mas trazer uma breve reflexão para as nossas vidas, pensando também nesse mês que nós estamos focando a questão da família. O livro do profeta Jeremias é a mensagem de Deus ao seu povo, e é uma mensagem que anuncia juízo, que anuncia castigo e disciplina contra o próprio povo de Deus. A maior parte do livro consiste em Jeremias estar condenando o pecado do povo e anunciando o juízo de Deus por causa do pecado do povo. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia se voltado para outros deuses e tinha cometido vários pecados que Deus condena nesse livro. Mas o impressionante é que durante toda a profecia de Jeremias nós vemos o anúncio do juízo de Deus, mas também nós vemos a promessa das misericórdias de Deus. E talvez esse início do capítulo 18 seja um dos textos que realça bastante
o amor, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Por isso que Jeremias, nas suas lamentações, ele fala bastante, exalta bastante as misericórdias de Deus. Quando ele diz que queria trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E ele completa dizendo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas têm sido a causa de não sermos consumidos. Então, nesse texto aqui, nós temos a indicação da insistência de Deus, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia para com aquele povo. Nesse mês, nós estamos pensando sobre famílias imperfeitas nas mãos de um Deus perfeito. Nós percebemos ali no texto do editorial que nós temos 3 verdades que poderíamos também encontrar nesse texto que nós lemos. Nós temos a indicação lá que o mundo é um mundo caído. Nós lideramos nossas famílias, nós conduzimos nossas famílias em um mundo cercado pelo pecado, pela maldade, pelo sofrimento, pelas calamidades, por conta do pecado ter entrado no mundo. O mundo é um mundo caído, e é nesse contexto que nós conduzimos as nossas famílias. E diariamente nós percebemos a influência desse mundo caído, as marcas desse mundo caído impactando de forma negativa as nossas famílias. Nós vemos também lá no texto do editorial, do boletim, que nós somos pecadores casados com pecadores e também geramos pequenos pecadores. As nossas famílias, elas sofrem por conta do nosso pecado e por conta do pecado dos nossos familiares. O pecado é a pior tragédia para as famílias e para os indivíduos. Nós sofremos por conta do nosso próprio pecado e também por conta do pecado do outro. O pecado é a pior tragédia que entrou nesse mundo. Nós estamos sofrendo há mais de um ano as consequências de uma pandemia terrível do coronavírus. Mas o pecado é mais terrível do que o coronavírus. O pecado tem afastado o homem de Deus. O pecado tem trazido consequências terríveis para os relacionamentos humanos. O pecado tem destruído casamentos. O pecado tem quebrado famílias, tem destruído vidas. Nossas famílias, elas estão em um mundo caído e elas são constituídas por pessoas que são, por natureza, pecadoras. Nós também temos a triste realidade da influência das forças espirituais do mal, que a palavra de Deus declara também. Nós não podemos negar isso. Satanás, ele odeia Deus, ele odeia o projeto de Deus para as famílias. Satanás, ele vai procurar destruir famílias, destruir casamentos. Ele não está feliz com a constituição de Deus chamada família. E ele fará tudo, e ele tem feito tudo para destruir essa família que foi constituída por Deus. Então nós temos vários inimigos, a família tem vários inimigos, e nós precisamos buscar em Deus. Por isso que o terceiro ponto lá do editorial fala sobre o Deus poderoso, o Deus fiel, o Deus disposto a nos ajudar. E nessa linha de pensamento, nós podemos olhar para esse texto e perceber também essas verdades. Nós vemos o oleiro trabalhando na sua criação, ele está fazendo a sua obra, ele está interessado e ele está concentrado nisso, mas de repente o vaso que ele está fazendo, ele quebra em suas mãos. E ele, após perceber isso, ele refaz aquele vaso em um vaso novo. Isso aqui nada mais é do que uma ilustração daquilo que aconteceu
e daquilo que acontece com a humanidade e com as famílias. Deus criou as famílias. Deus nos criou. Nós somos obras das mãos de Deus, das mãos do oleiro. No versículo 3 diz: desci, Jeremias dizendo, eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra nas rodas. Deus, ele é o oleiro que cria. Deus é o oleiro que molda. Deus é aquele oleiro que dá forma, que dá beleza, que dá sentido. E quando nós olhamos para a doutrina da criação, quando nós olhamos para a narrativa da criação, em Gênesis 1 e 2, nós vemos esse oleiro, esse criador trabalhando na sua obra. E quando ele termina a sua obra, ele diz: eis que era muito bom. O que Deus criou é bom. O que Deus criou é belo. O que Deus criou tem sentido e tem beleza. Nós somos obras das mãos do oleiro. Nós somos obras das mãos do Deus Criador. Nossas famílias, elas são constituição de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Isso é uma verdade fundamental da nossa fé. Nós somos criaturas de Deus. Nossas famílias, elas foram constituídas por Deus, e isso é muito importante. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar desse texto que nós lemos. Nós somos obras nas mãos do oleiro. Nossas famílias são obras nas mãos do oleiro. O texto também diz no versículo 4, que o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão. Essa é a segunda verdade que eu quero destacar. O pecado, ele prejudicou as nossas vidas. O pecado, ele estragou as nossas famílias. O pecado, ele maculou os nossos relacionamentos. E essa é uma verdade terrível, mas é uma verdade clara nas Escrituras. O pecado, ele estragou as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Olhe para o seu casamento, olhe para a sua criação de filho, olhe para o seu relacionamento entre você que é filho e seus pais. Olhe para o relacionamento entre vocês, irmãos. Olhe para os relacionamentos na extensão da sua família, seus primos, seus tios, seus sogros, seus genros. Você vai perceber que o pecado tem manchado os seus relacionamentos. Você vai perceber que o seu próprio pecado tem estragado as suas relações. Você vai perceber que o pecado dos outros tem afetado as suas relações. De maneira que o pecado é o principal problema em nossas famílias. O pecado é aquilo que traz conflito, é aquilo que traz confusão, é aquilo que realmente estraga os nossos relacionamentos familiares. Então, essa é a segunda verdade que nós queremos trazer. A primeira verdade foi que Deus é o criador da família. A família é uma bênção de Deus, pois Ele criou a família. Mas a segunda verdade que esse texto nos traz é que o pecado estraga. Assim como aquele vaso estragou-se, o pecado também estraga a nossa vida e as nossas famílias. Mas a terceira verdade que nós percebemos aqui é a verdade de que o Senhor é poderoso para nos refazer, é poderoso para restaurar as nossas vidas e as nossas famílias. No versículo 4, na continuação, quando o texto diz: como o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5 diz: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderia eu não teria poder para fazer isso? Deus está dizendo. O versículo 6 diz: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, assim como o oleiro
da forma ao vaso, da beleza ao vaso, da utilidade ao vaso. E assim como o oleiro ele pode refazer o seu vaso que havia quebrado em suas mãos, assim o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus, aquele que é infinitamente mais poderoso do que Satanás, do que o mundo, do que o nosso próprio pecado, de que qualquer inimigo da família e das nossas vidas, Deus é infinitamente maior, Deus é infinitamente mais poderoso. O apóstolo Paulo diz na sua carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele exalta esse Deus que é poderoso, ele diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Então o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele está acima de qualquer inimigo da família e ele é capaz de nos sustentar diante de qualquer dificuldade que a nossa família venha enfrentar. Portanto, eu quero encerrar essa reflexão trazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeiramente, assim como o barro, nós somos frágeis, nós somos dependentes. E isso deveria nos levar a orar mais, a nos depender mais de Deus. Isso deveria nos levar a sermos mais humildes, a reconhecermos a nossa estrutura. Barro significa fraqueza. A nossa estrutura é uma estrutura que pode ser comparada com o barro. Nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus. Nenhum casamento se sustenta por si só, nenhuma família ela permanece se o Senhor não sustentar. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tenha mais medo do pecado do que do sofrimento. Muitas vezes nós tememos o sofrimento, muitas vezes nós não tememos pecar contra Deus, nós tememos mais sofrer as consequências, nós tememos mais passar por aflições, mas que nós venhamos a temer mais ao pecado, porque o pecado é que estraga, o pecado é que traz destruição para as famílias, para os casamentos, o pecado é que estraga tudo. Então tenhamos mais medo do pecado do que do sofrimento. Não desista da sua família. O oleiro, quando o vaso quebrou em sua mão, ele não desprezou aquele material e pegou uma massa nova. Não, daquele mesmo material, ele a reutilizou e fez um vaso novo. Não desista da sua família. Continue a orar por sua família. Continue a orar por seus filhos. Continue a orar pelo seu cônjuge. Não desista da sua família. Persevere em lutar por sua família. Quarta aplicação é que o processo de restauração não é um processo indolor, é um processo que muitas vezes causa dor. Assim também como na olaria, para que um vaso fique belo, há um processo, a massa precisa ser trabalhada, o barro precisa ser bem trabalhado, depois ele precisa ser esquentado no fogo, para que possa criar resistência. Assim também são as nossas vidas, assim também são as nossas famílias. A restauração não é fácil. A recuperação não é fácil, mas é o caminho de Deus. Consiste primeiramente em arrependimento, consiste primeiramente em reconhecer os nossos próprios pecados, reconhecer que a falha está em nós, olhar para nós e perceber que a causa das consequências dos problemas das nossas famílias está em nós, e nós precisamos começar por isso, porque assim é que começa a restauração. E por fim, não importa o quão quebradas as famílias estejam, não importa o quão destruída sua família esteja, há poder nesse Deus criador e sustentador. Há poder para restaurar famílias, há poder no Senhor Jesus Cristo para restaurar casamentos, para restaurar relacionamentos entre pais e filhos, entre a extensão da família. Há poder no Senhor Jesus Cristo. Durante o seu ministério, ele restaurou várias famílias, ele visitou e restaurou vários lares. Esse mesmo poder está ativo hoje, está à nossa disposição. Que possamos entender que nós somos como barro nas mãos
do oleiro. E não há nada melhor do que estar nas mãos do perfeito oleiro. Nossas famílias são imperfeitas, nós somos imperfeitos, mas se estamos nas mãos do oleiro, nós estaremos bem cuidados. E Deus, Ele fará maravilhas em nossas vidas e em nossas famílias quando estivermos em suas mãos. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que Ele seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas famílias restauradas pelo seu poder. A Ele seja a glória e o louvor para todo sempre. Amém.